E eu quero aproveitar e dizer para você que hoje nós temos a companhia de um cirurgião plástico aqui conosco e o Dr. Juliano está com a gente justamente para esclarecer muitas dúvidas que as pessoas têm. Vontade de fazer cirurgia plástica, todo mundo tem. Sempre, às vezes, tem uma coisinha. É no nariz, é na boca, é na orelha, é na barriga, né? Sempre vai achar uma coisinha para melhorar. Mas a gente tem que se preparar para isso, né, doutor? Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Todo mundo tem o desejo de melhorar alguma coisa em si, né? E a gente precisa se preparar devidamente para que a gente possa fazer aquilo que a gente deseja, seja de uma forma buscando uma estética, uma autoestima melhor, ou mesmo na reparadora, na cirurgia plástica reparadora, o importante é a gente se preparar devidamente para cada procedimento, para que a gente possa ter a maior segurança e tranquilidade também na recuperação. Dizem que o Brasil é campeão de cirurgias plásticas, isso é verdade? Isso é verdade, isso mostra como o nosso povo, ele se preocupa com a sua autoestima, com a sua imagem e tudo mais. Então, a partir de 2019, nós nos tornamos o país líder em cirurgias plásticas no mundo, até à frente dos Estados Unidos. Então, isso demonstra a grande procura do nosso povo em se sentir melhor, em ter uma autoestima renovada. E tem algo que é mais procurado, que é mais comum entre os brasileiros quando buscam a cirurgia plástica? Tem. A cirurgia mais realizada é a cirurgia da lipoaspiração e a cirurgia da prótese de mama, quando a gente fala em cirurgias gerais, né? Mas isso é muito mais bem definido dependendo da faixa etária dos pacientes. Então, em homens acima dos 40, 50 anos de idade, é mais comum a cirurgia de pálpebras, que é a blefaroplastia. Então, melhora essa região das pálpebras. Em mulheres, as cirurgias mais comuns após as gestações e tudo mais são as cirurgias de abdominoplastia, a melhora da mama, em que depois da amamentação a mama pode ceder um pouquinho. Então essas são as cirurgias mais procuradas dependendo da faixa etária de cada paciente. Agora, como chama das pálpebras? Blefaroplastia. Blefaroplastia. Em que momento é indicado? Porque às vezes a pessoa tem dificuldade, pode dobrar a idade, traz essa flacidez mesmo na pálpebra, mas existe essa indicação só quando está prejudicando a visão da pessoa ou não? Não necessariamente, mas a gente tem parâmetros que a gente pode avaliar. Então, por exemplo, às vezes o campo visual começa a diminuir do paciente, isso já é uma indicação médica para fazer a cirurgia. Mas muitas vezes o paciente se queixa que quando vai passar uma sombra, começa a ficar uma marquinha, ou muitas vezes a paciente está se sentindo com o olhar mais cansado. Eu não estou me sentindo cansado, mas as pessoas me olham e falam, nossa, você está cansado. Isso se deve às bolsinhas de gordura que às vezes ficam mais proeminentes e a gente precisa tratá-las para que essa sensação de que a pessoa está cansada não fique tão aparente. Mas sim, conforme o tempo passa, isso vai sendo piorado. Mas não é incomum ser uma origem genética. Então tem pacientes muito jovens que já têm essa indicação de cirurgia. Nossa. Por ter um excesso de pele ou excesso dessas bolsinhas de gordura na pálpebra. Então, apesar da avaliação médica, que é importante, sim, é necessária, tem que ter, tem também a vontade do paciente. Ele vem com essa queixa e aí a avaliação médica diz, olha, já dá para fazer mesmo sendo mais jovem, sim, ou vamos esperar mais um pouquinho? Sim, a queixa do paciente ela é peremptória nisso, mas a gente tem parâmetros de medida e tudo mais para saber se é o momento ou não de se fazer a cirurgia. E falamos do verão, doutor, e aí? O verão está chegando. O que o senhor acha que vai ser tendência para esse verão na busca pelas cirurgias plásticas? Quando o verão se aproxima, a maior busca dos pacientes é pelo contorno corporal. O que é o contorno corporal? É a cirurgia da lipoaspiração, é a cirurgia da abdominoplastia. São cirurgias em que as pessoas ficam mais expostas, sejam elas numa praia, numa piscina, em que elas podem se expor melhor. Mas o verão também inspira cuidados, porque na hora da recuperação, muitas vezes, a gente não pode fazer uma cirurgia e já logo mais tomar sol ou se expor, para que a gente tenha uma recuperação adequada. Então, muitas vezes, a gente precisa se preparar devidamente para desfrutar dessa cirurgia no verão.
Então vamos pensar o seguinte, para curtir o verão, pensando já nessa cirurgia reparadora, ou não, ou estética somente, mas tem que começar então no inverno. Pode ser uma indicativa. Hoje nós temos tecnologias que fazem com que a recuperação fique cada vez mais curta, cada vez mais rápida. Tanto as técnicas de cirurgia, com recuperação rápida e tudo mais, como as técnicas de fisioterapia, em que há uma aplicação de um taping, que a gente chama, que faz com que a recuperação seja um pouquinho mais acelerada. Porque aquilo, né, Rita? Todo mundo quer fazer uma cirurgia, mas quer voltar para suas atividades comuns. E a gente, de forma segura, consegue, com essas novas tecnologias, a gente agilizar esse processo, mas sempre de forma segura e parcimoniosa. O senhor falou sobre as tecnologias. Claro, elas são aliadas. Hoje a gente vê num centro cirúrgico praticamente quase que robôs operando, né? As tecnologias são, assim, aliadas dos médicos mesmo. Mas a gente pensa em recuperação, o senhor citou isso agora. Se antigamente demorava muito, a partir de uma cirurgia, ficava com as cintas e aqueles hematomas, eles demoravam, né? Os edemas, aquele inchaço, tudo. Hoje, com estas novas tecnologias, diminuiu também esse tempo de recuperação para a pessoa voltar ao trabalho mais rápido? Qual é a média? Depende da cirurgia, mas em média, cirurgias mamárias, com 15 dias a gente já consegue voltar ao trabalho, não a atividade completa. Então, por exemplo, eu faço crossfit, eu faço beach tênis, por exemplo, a pessoa tem que esperar aproximadamente 60, 90 dias para voltar às suas atividades. Cirurgias de contorno corporal, também com 15 dias ela já volta às suas atividades normais, mas sempre com cuidado, sempre caso a caso, lembrando que cada paciente é uma pessoa, então a gente sempre personaliza a sua recuperação. E tem que ter cuidado, é o que a gente falou de prevenção, né? A gente sempre tem que ter os exames bem estabelecidos e tudo mais, e a gente consegue ter uma previsibilidade do que pode ser feito na cirurgia. Então, dependendo do procedimento, também tem um não só os exames, mas uma preparação desse paciente para a cirurgia. Certamente. A cirurgia, muitas vezes a paciente fala assim, nossa, eu não estou conseguindo emagrecer, então vou fazer uma cirurgia plástica. Ou eu não estou me sentindo bem, eu vou fazer uma cirurgia plástica. É importante fazer uma avaliação com o cirurgião plástico. Por quê? Porque muitas vezes a gente precisa se adequar para estar apto para fazer a cirurgia. Então a gente sempre comenta, a cirurgia ela não é indicada para emagrecimento. Ela é indicada para correção de flacidez, correção de lipodistrofia. O que é lipodistrofia? É um acúmulo de gordura em alguns locais. Então, muitas vezes a gente indica para a paciente, olha, seja bem-vinda, vamos fazer a cirurgia, mas não agora. A gente precisa se preparar com nutricionista, com médico endocrinologista, médico nutrólogo. Isso tudo, essa multidisciplinaridade vai preparar melhor a paciente para aí sim realizar seus sonhos, estar preparada para fazer uma cirurgia segura. Eu ia perguntar isso, porque quando a gente vê o cirurgião plástico, e você que está assistindo, me vê conversando aqui com o doutor Juliano, aí fala assim, mas é só ir lá no médico, marcar a cirurgia e tudo bem. Não, não é bem isso, são vários profissionais envolvidos. Você falou que não é para emagrecer. Né? Não dá para fazer milagre assim também. É necessário esse pool de profissionais para que se chegue ao objetivo e depois fazer a correção. É isso, doutor? Exatamente. Claro, nossa, mas eu preciso estar no meu peso 100% ideal? Nem sempre, mas a gente tem parâmetros que a gente pode seguir. Então, é interessante sempre fazer a consulta, porque daí muitas vezes a paciente, eu sei que eu tenho que emagrecer um pouquinho, mas eu não sei quanto. E a gente consegue, com algumas tabelas, alguns exames que a gente faz, por exemplo, a gente faz a bioimpedância, que vai mostrar a quantidade de gordura que tem no organismo da paciente. E isso vai nos auxiliar ao tratamento e aí sim a preparação adequada para a sua cirurgia. Doutor, só para esclarecer para quem está em casa, se a pessoa... Como nós falamos, uma coisa é o desejo e outra coisa é a avaliação médica e a indicação, né? Se a pessoa estiver preparada, ela está com todos os exames inteiros, ela
vai fazer. Eu até deixei aqui em aberto para ver se as pessoas vão fazer aí, olha, as suas perguntas em relação a cirurgia plástica. Daqui a pouquinho eu vejo, viu, gente? Daqui a pouquinho eu vejo aqui. Mas se essas pessoas quiserem fazer uma avaliação, mas, por exemplo, eu gostaria de abdominoplastia. O que é a abdominoplastia? É só tirar a barriga, doutor? Não é bem assim, né? Eu tô com um barrigão, então só chegar lá, tira. Como é esse procedimento para que a pessoa entenda? E quanto tempo, no caso do abdômen, a pessoa deve ficar em repouso e cuidados? A abdominoplastia é a retirada do excesso de pele e gordura do abdômen, né? Muitas vezes, junto com a abdominoplastia, a gente consegue fazer a aplicatura dos músculos retos abdominais. O que é isso? É a amarração dos músculos, em que a gente consegue, esses músculos que estão afastados, eles são aproximados centralmente, e aí com isso a gente consegue resolver essa parte dos músculos afastados. Já a pele, a gente consegue retirar toda a pele infraumbilical, ou seja, abaixo do umbigo, aquela pele que se acumula, ela sai, e essa pele é reaproximada ali centralmente. Então, a gente tem aquele abdômen mais retinho, mais esticadinho, que é o desejo de toda paciente. Aí eu faço uma pergunta, por exemplo, no caso das gravidezes, mulheres que teve muito mais que uma gravidez, e aí tem, como chama? Que abre, diástase, abre o músculo. Isso. Aí esse músculo chega novamente ao lugar, por isso que aquele abdômen grandão, de repente, pode ser reduzido também. E aí você que está em casa vai entender. Se você teve mais de um filho, teve uma gravidez, às vezes de gêmeos, trigêmeos, e aí isso expandiu demais a sua barriga, o que vai acontecer? Esse músculo vai abrir. E ao abrir o músculo, a sua barriga depois vai sustentando todas as partes moles aqui, doutor, vai formando aquele abdômen. E mulher nenhuma quer ter esse barrigão. Muitas vezes até o paciente fala, né? Nossa, eu faço academia, eu malho, mas o meu abdômen ainda está protruso, ainda ele está para frente. Não é uma questão habitual, é uma questão de afastamento dessas fibras que a gente precisa corrigir. Então, a gente precisa dar ponto centralmente. Então, por isso que é uma cirurgia indicada, junto com a abdominoplastia. Exatamente como você falou. O abdômen fica para frente e, às vezes, ele nem tem gordura ali. É mais um abdômen protruso, realmente. No caso do pós-operatório do abdômen, a pessoa tem que seguir a risca e tem que outros profissionais envolvidos nessa recuperação. Com certeza. Por 15 dias, se recomenda que a paciente ande levemente encurvada para não sobrecarregar a cicatriz. A paciente também precisa ter um acompanhamento fisioterápico, ou seja, fazer as drenagens linfáticas que fazem com que diminua o edema, o inchaço, diminua a sensação dela de inchaço. Além disso, tomar as medicações adequadas. Muitas vezes a gente coloca o dreninho que fica acompanhando o paciente nos primeiros dias pós a cirurgia. Ele é um auxílio, por quê? Porque ele não deixa com que fique acumulado ali aquela quantidade de líquidos que muitas vezes a gente pode precisar retirar e etc. E olha, nós aqui conversamos no Mulher.com já com diversas mulheres e diferentes faixas etárias. E é interessante que a gente entenda que a cirurgia plástica, a gente está falando aqui de gravidez, de pessoa mais velha, de flacidez, mas é interessante que as pessoas entendam que a cirurgia plástica, apesar dessa indicação, no caso, pode ser em qualquer faixa etária, doutor? Pode ser em qualquer faixa etária. A cirurgia plástica, mesmo pacientes que estão em idade mais avançada, se elas estiverem com os exames normais, se elas estiverem com seu estado de saúde adequado, por que não fazer uma cirurgia? Então, não é incomum pacientes acima dos 65 anos, acima até dos 70 anos, se tiverem com a saúde adequada, a gente pode e deve fazer cirurgia. Pacientes mais jovens, por exemplo, às vezes pacientes muito jovens, com 12, 13, 14 anos, que tem aquela que a gente chama de gigantomastia, que é as mamas muito grandonas,
é indicada a cirurgia de forma reparadora para que diminua e ela tenha uma qualidade de vida melhor. Então, a idade na cirurgia plástica é muito relativa. Mesmo crianças, por exemplo, que nascem com lábio leporino e fissura palatina, por exemplo, é uma cirurgia plástica na infância. Então, acho que a gente consegue englobar tanto a forma reparadora quanto a estética, toda as idades, né? Agora é uma curiosidade. Pois não. Vocês fazem um curso para fazer umbigo? Porque é tão perfeito. Por que eu estou perguntando isso para o doutor? Você deve estar curiosa. Mas é que na abdominoplastia, quando estica, dependendo do organismo, né, doutor? E puxa tanto a pele que o umbigo sai do lugar. É isso? Acontece isso? A gente transpassa o umbigo. Então, imagina que ele está aqui, a gente solta, ele volta aqui para baixo. A gente puxa essa pele, faz um novo furinho e caça ele lá de volta. Então, é o próprio umbigo da paciente. Mas tem que ter bastante cuidado, porque ali também é uma cicatrização. E, às vezes, a cicatrização do umbigo, ela pode ser muito boa e, às vezes, pode não ser como a gente deseja. Então, isso é muito importante. Eu queria fazer só um comentário. Pode. Que a gente está numa casa católica, eu sou católico, eu tenho, e isso já há muitos e muitos anos, antes de uma cirurgia, eu sempre faço uma oração, antes de começar qualquer cirurgia. Mas eu faço uma oração, eu falo assim, respeitando o credo e a religiosidade de cada um dessa sala, porque na sala cirúrgica nós podemos ter diversas pessoas de diversas religiões. Mas eu não deixo de fazer as minhas orações e eu tenho certeza que a gente entra para o procedimento com uma bênção a mais e eu tenho certeza que a gente consegue performar melhor com o auxílio dele. Com certeza. Gostei de saber disso, doutor. E isso é realidade, não é porque eu estou nesta casa, não. Isso é o meu dia a dia. Que bênção. Todos os dias. Então, que o Senhor continue abençoando os seus dons, amém, abençoando a sua fé, os seus pacientes, todos aqueles que vão passar pelas suas mãos, para que não só obtenham o resultado desejado, mas que obtenham sempre muito mais saúde. E a saúde, quando a gente fala em saúde, a gente pensa só na saúde física, mas existe a saúde psíquica e emocional, que os cirurgiões plásticos, e o senhor é um deles, também ajudam a trabalhar, que é a autoestima. Com certeza. Como que é uma paciente que passa depois de uma cirurgia, depois que ela já recuperou? Como que é, doutor? Muda completamente. A gente tem histórias fantásticas de pacientes. Então, acho que o mais interessante é dizer, não é uma técnica, não é uma mama, não é um abdômen. É um ser humano querendo se sentir melhor. E aquele ser humano, ele, com o auxílio da cirurgia plástica, ele se sente melhor, ele se sente uma autoestima renovada. E é impressionante, são histórias. Paciente que às vezes tinha dificuldade de se relacionar, começa a se relacionar. Paciente que tinha um embotamento afetivo, às vezes era pouco comunicativa no seu trabalho, começa a ter um trabalho mais comunicativo. Novas oportunidades de trabalho. Então, acho que a gente consegue intervir na intimidade da pessoa e na sua vida. Não é uma futilidade, é uma coisa importante da alma e do interior daquela pessoa. E olha, quando a gente fala de autoestima, a gente fala de vida. Gostei disso que o senhor disse também. Eu quero agradecer sua presença aqui conosco. Muito obrigada por vir ao programa Mulher.com. Nós temos, eu sei que é vasto o tema dentro da cirurgia plástica. Sinta-se à vontade para trazer novos temas para nós. Eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra participar desta casa e deste programa. Parabéns pela condução do Mulher.com. Eu fico muito feliz e muito agradecido pela oportunidade. E hoje eu não contei para você de casa, mas ele fez o gesto junto comigo. Eu já contei para vocês que minha mãe pede bênção para todo mundo. Ele recebeu a bênção hoje aqui também. E olha que gostoso a gente poder compartilhar isso. E só fazendo um fechamento para você que está pensando em fazer uma cirurgia, doutor, só para nós fecharmos o nosso tema. Como as pessoas então devem se preparar? Um ano de preparação? Como é os exames, procurar um bom médico? Como é isso? Porque nós estamos falando com todo o Brasil, né? Com todo o Brasil. Quero fazer uma cirurgia plástica, procurar o profissional adequado. Dentro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, nós temos o nome de cada cirurgião lá, que está lá. Então, isso é mais importante para a gente ter a segurança. Decidiu, procura um médico da sua confiança, que já tem operado pacientes amigos de vocês, e a partir daí,
seguir a orientação dele. Muitas vezes a gente acha que vai fazer a cirurgia agora e não é o momento. Então, decidiu, vai logo, faz uma consulta, para que aí sim a gente possa direcionar para o melhor momento, mais adequado para seguir o seu sonho. Doutor, vamos brindar? Olha, água é muito bom, então obrigada pela sua presença aqui. Nós conversamos com o doutor Juliano Pereira, cirurgião plástico, que hoje nos falou sobre essa preparação para a cirurgia plástica e deu muito mais do que isso, né, doutor? Deu muitas dicas. Se você quiser ver e ouvir novamente tudo que conversamos, estará disponível essa entrevista no nosso canal no YouTube, @programamulher.com. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já.